Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula, onde o tema de hoje vai ser comparadores. Então, o bloco comparador compara dois valores de entrada, A e B, conforme uma condição pré-determinada. Maior, menor, igual, diferente, maior ou igual, menor ou igual, etc. E quando a condição é satisfeita, ele emite um sinal 1 na saída. Pode também comparar um valor de entrada com um valor pré-estabelecido. Comparador em CLPs. Quando utilizamos CLPs para controle de uma determinada variável, os comparadores são essenciais para nos auxiliar a manter o controle sobre a mesma. O Click 02 possui 31 instruções de comparação, sendo que cada uma pode operar em 8 modos de comparação. Os comparadores são endereçados pelo mnemônico G, variando de G01 até G1F. É necessário habilitar o bloco comparador para que a saída seja ligada. Então, a tabela abaixo descreve cada parâmetro de configuração dos comparadores. Então, quando abrimos o comparador, vai nos ser mostrado esta janela. Então, aqui no primeiro campo, nós devemos pôr o número do comparador, G01 até 1F. Depois aqui, o modo comparador, então vai de 1 até 7. Aqui nós devemos colocar a variável para a comparação, no caso aqui é a variável AX. A segunda variável para comparação, AY. No campo aqui embaixo, um valor de referência para comparação. No display do Click 02 ou na ferramenta de programação, o bloco comparador é exibido da seguinte forma. Então aqui ele vai estar o número do comparador, aqui ele vai mostrar o modo que estamos trabalhando, no caso aqui modo 1. Aqui a primeira variável para comparação, que é o AX, a segunda variável, que é o AY, aqui o valor de referência. Os campos 3, 4 e 5 podem ser configurados para qualquer variável analógica, DR, AT, AR, CT, etc. Para defini-los como constantes, nós devemos selecionar o tipo de variável como sendo N e digitar o valor no campo referente. Comparador modo 0. Comparador modo 0, na prática, é só um marcador auxiliar, e meu N. Os demais parâmetros de configuração ficarão desabilitados. Então, na prática, a gente vai ter uma entrada e o comparador segue exatamente a entrada. Então, é mais um marcador. Modo 1 a 7. Comparações analógicas. O comparador ligará seus contatos de saída quando a comparação entre os sinais de entrada for verdadeira. Os 7 modos de comparação disponibilizam as seguintes relações entre os sinais de entrada. Então, no modo 1, vai ser a comparação AY menos uma certa referência, uma constante, menor ou igual ao AX, que é menor ou igual ao AY mais o mesmo valor de referência. Então, aqui na prática é para a gente criar um intervalo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 menos 3, então começa do 2, 5 mais 3, até o 8. Então, se a variável estiver entre 2 e 8, atende a condição. Modo 2. Modo 2 é uma comparação que, se a variável AX for menor ou igual a Y, ele vai atender a condição. Modo 3, a variável AX
for maior ou igual à variável AY, modo 4. Então, neste caso, se a variável for menor ou igual a uma certa referência, valor constante, atende a condição. Modo 5, se uma certa variável for maior ou igual a um certo valor, caso aqui é a referência, ele atende a condição. Modo 6, se a variável for igual a um valor constante, ele vai atender a condição. E o modo 7, se a variável for diferente de um valor constante, ele vai atender a condição. No exemplo abaixo, selecionamos o modo 4 da função para comparar o valor da entrada analógica A02 com o valor constante de 2,5. Se aqui estiver habilitada a função de comparação, né, sempre tem que estar alimentada, né? Ela ligará os seus contatos de saída quando o A2 for menor ou igual a 2,5, porque o modo 4 compara a variável com o valor constante. Se for menor ou igual, atende a condição. Então, aqui no caso está para 2,5. Se o A2 for menor ou igual a 2,5, vai acionar a saída. Neste outro exemplo, mostra a utilização de contadores e temporizadores como parâmetros de comparação. Então, utilizando o modo 5, o valor AX vai ser maior ou igual a uma certa referência. Contador é a variável que está sofrendo variação. Vai estar comparando com o temporizador também que está variando. E se o valor do contador for maior do que o valor do temporizador, ele vai acionar a saída. Encerramos então aqui essa nossa videoaula, onde demos uma pequena explanação como utilizar comparadores com CLPs. Espero vê-los numa próxima. Até mais.